Bom dia, eu sou a Cátia Gervásio e estou na excelente companhia da Sandra Vitorino e do Pedro Cavaco. Bom dia! Bom Alô, bom dia! dia, Bom festa! dia! Party Grande time! festa! Uma grande festa, é verdade. O bipartidarismo morreu ou está em coma induzido. O Chega chegará à segunda força política nestas eleições e o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda encolheu tanto e de tal modo que quase desapareceu e ficou reduzido a uma única deputada. O Juntos pelo Povo entra pela primeira vez na Assembleia da República e a abstenção disparou e os votos dos imigrantes continuam ainda a gerar críticas nos consulados. Portanto, o bipartidarismo, estamos a falar de um bipartidarismo que durou, ou que existe, neste caso, há 49 anos. Sejam, portanto, todos bem-vindos ao episódio especial do Chega às 9, o mais quente do ano, que é o rescaldo das eleições. E Olha onde lá, lembras-te, sabes aquela história do leram aqui primeiro? Quando alguém dá uma notícia, leram aqui primeiro. Certo? Sim, lemos isso muitas vezes. Quem é que falou nos Juntos pelo Povo? Quem foi? Quem foi? Pois é verdade, é verdade. Grande sábio, Pedro. Grande sábio, é verdade, sim, senhor. Já Estava sabias. lá! E, Estava e, lá! e tu até disseste que eles iriam vir ter um lugar no Parlamento e acabou Exatamente. por E acontecer, e acabou por conseguiram. acontecer, e E acabou Portanto, por conseguiram. acontecer. as melhores projeções ou as melhores sondagens são mesmo as do Pedro Cavaco. Estejam à vontade Não, para aqui, contratar. chega às 9, dá sempre a notícia em primeiro. É verdade. Nós hoje desmontamos os resultados que vão virar o país do avesso, um parlamento com uma maioria de direita, mas totalmente fragmentado. Como sabem, existem 153 mandatos da AD com 86, o Chega com 58 e a Iniciativa Liberal com 9. Com 9. E depois milhões que são gastos em eleições e que podem nem resolver nada, como sabemos. Neste sentido, o que queria dizer-vos é, no território nacional, a Aliança Democrática arrecadou 32% dos votos dos portugueses, num total de 89 deputados, como tinha dito anteriormente, e o Chega tem mais de 22,6%, isto apenas em território nacional, o que representa 58 deputados, mais 8 que na legislatura anterior, e, portanto, gostaria de saber, então, que comentários vos Para apraz esta já! informação. Para É assim, já! tu disseste Calma! 58 deputados, mas obviamente que Ainda ainda estamos à espera falta os votos dos imigrantes. dos Uhum, E, imigrantes. é e isso. aí dá-se a missa de finados do Pedro Nuno. Não, Já se Pedro Já deu, Nuno não já é? anunciaram, já era, já, anunciaram, já, já já, já, anunciaram. Já anunciaram. já. Tive pena dele, pá. Coitado. Estás a falar sério? Já. Ah, ok. Eu não tive pena absolutamente nenhuma do Pedro Nuno Santos. Hoje é parte, hoje podemos brincar aqui um bocadinho. Até, sim, sim, é verdade. Estamos em constante celebração. Aliás, gostei muito dos vossos óculos escuros ao início, em tom de Obrigado. comemoração, de época festiva. Gostei do Olha, estilo. eu ia dizer que o meu clube foi campeão, não posso dizer. Não posso, mas não tem problema nenhum. Acho que as pessoas, sim, eu sou um desportista. O meu clube foi bicampeão. De forma que eu celebrei 2 dias seguidos. Foi muito bom. É Sábado e domingo, verdade. Que em bom fim de altas, semana. completamente. Que bom fim de semana, é verdade. Pronto. Mas isso, E eu mais que não seja respeito. ganhou Portugal nas duas vezes, não é? Eu gosto muito do meu clube, mas sou moderado nas discussões sobre Mas olha, futebol. nós Já, estamos. agora sou. Houve tempos que não fui, mas agora sou. Olha uma coisa, nós estamos a festejar, o Chega chegou a um resultado extraordinário, nunca tinha o Chega chegado, o Chega chegado tão longe. Chega e chegou. Até agora temos 58 deputados, deduzo que vamos passar à segunda força política e acabar com os 49 anos de, como a Cátia disse muito bem, de bipartidarismo entre o PSD e o PS. Uhum. Finalmente conseguimos aqui mudar aqui um pouco a situação política de Portugal, mas o que é que vai acontecer a seguir? Preocupa-me um bocadinho agora sentarmos-nos, chega no Parlamento, e conseguirmos fazer aprovar as nossas
as nossas leis, moções, as exato, nossas. tudo o que apresentarmos. As Tudo o que. propostas, mas eu acho que aí vai ser muito difícil, Sim, como as sempre nossas. foi, Sim. porque o E. Chega, ao bem ou ao mal, normalmente é sempre isolado pelos demais partidos, não é? Há uma cerca Agora, sanitária pode, ao Chega, em é? todo o lado. Há uma Certo. cerca Agora, sanitária ao Chega, não é? sim, mas O. pode haver Viram. negociação com a AD. Aliás, eu já Mas li. espera, é isso que eu te ia dizer. Não sei se ouviram ontem o Hugo Desculpa lá. Soares. Era Ouvi- exato, eu ia falar sobre o Eu Hugo. ia, pronto, eu estive a ouvir ontem o Hugo Soares, e ele continua a afirmar com convicção que não é não, até rima e tudo, eu hoje estou uma Mas poeta. para o governo, é que ele mencionou isso. Ou Sim, seja, para aquilo que lhe dá jeito e para para o aquilo que não lhe dá governo, jeito nenhum. certo, pronto, mas o Luís Montenegro, não sei se repararam, mas no domingo, quando foi entrevistado pelos órgãos de comunicação social, ele não afirmou, ou eu não ouvi, pelo menos naquilo que eu tive a assistir e passei por alguns canais, fiz zapping, eu não o ouvi, apesar das perguntas constantes dos jornalistas, eu não o ouvi afirmar ou reafirmar que o não é não, calou-se. Fez um enorme silêncio relativamente a isso. E eu até estava com alguma esperança, até que ontem ouvi do Hugo Soares novamente o não é não. E aí fiquei um pouco apreensiva. Então, como é que será agora a vida no Parlamento, a vida próxima, relativamente à aprovação do que é que seja no nosso Parlamento? Vamos para eleições daqui a 6 meses? Não, O que é não, que- não, 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 não. Não, nem podemos, não é? 3 anos pelo menos vais ter governo. Pelo menos 3. Não te esqueças que o Partido Socialista não está em posição Sim, de, de querer eleições agora. E não E por- podem haver, porque não podem haver, tanto quanto sei, eleições 6 meses antes das presidenciais, nem 6 meses depois. Portanto, isto leva-nos a só poder haver eleições daqui a um ano. Portanto, Não, como mas é que não isto vai haverá, Cátia. Não funcionar? tenhas dúvidas Uhum. nenhumas que não vai haver eleições nenhumas, né, daqui a um ano. O PS não está em condições de ir a eleições. não, o PS O está completamente PS vai derreado. mudar agora de liderança. Repara, Uhum. que o Pedro Nuno Santos teve o cuidado de dizer: eu não aprovo. Portanto, ele disse: eu considero Montenegro há uma ausência de idoneidade no Primeiro-Ministro, e portanto ele disse: eu, por mim, não aprovaria, como se chama ai, pá, está-me a dar uma branca, o programa de governo, que é aquilo que inicialmente acontece. Mas ele diz: por isso mesmo é que eu quero sair o quanto antes, para que o novo ou nova líder do Partido Socialista defina com que linhas quer ser para o futuro. Mas não vos E, pareceu um bocadinho berrinha uma atitude de uma pessoa que quer ser primeiro-ministro de Portugal e faz ali aquela berrinha? Posso sair já hoje? Epá, esperava-se uma atitude um eu, pouco mais adulta. Eu não estava à Assumir. espera de. Oh, Cátia, eu não estava à espera de outra coisa. E eu acho que eu, no lugar dele, Birrinhas. eu tinha. Não, eu teria o feito também da mesma. Não, se calhar não da mesma forma, mas teria O também pedido de Demitir-se demissão resignado. velada, também. no fundo, é um pedido de Não, demissão velada. exato, Velada, não sim, velada. pedido de No demissão, fundo, mas é ele diz que não se assim. candidata mais. Não, Certo. pá, não E pode até aí também. tudo Mas bem. agora. Mas a Mariana Mordágua já disse que não vai sair da liderança. É claro, então. Claro, então, o que é Mas que ela isso ia aí é muito fazer? diferente. A gente não pode comparar uma Agora não, esquerda mas moderada com uma esquerda radical. lembrei-me dela, porque a Cátia estava aqui a criticar de certa forma o Pedro Nuno Santos de ter Uhum. apresentado logo a sua demissão. Não, não Epá, disso, dele dizer, sim, eu posso sair já já falei, hoje, sim, eu sim, posso sair sim, já sim, hoje, posso sair já hoje. sim, Ou mas seja, eu acho peraí, tu é que que, fizeste a asneira toda, não Estava ao é? exatamente, lado do Porque Carlos não. César, né? O Carlos César é uma espécie de rei do Partido Socialista. E, sim, sim, portanto, sim, dá ali a piada, porque quem manda, enfim, tem muito poder Sim. o Carlos César. Eu acho que isto foi tudo muito conversado, Uhum. naquele hotel até altas horas até ele aparecer. E de facto, quer dizer, acho que não, é assim, claro que nós não somos videntes, mas se fizermos fé nos resultados dos imigrantes ocorridos há um ano a esta parte, quer dizer, Uhum. fica claro para nós. Lembra-se que Dois a foi, três. os imigrantes vetaram o Augusto Santos Silva, não é? Isso foi muito Uhum. celebrado naquela altura,
Eu acho que desta vez voltamos a celebrar, quer dizer, 2 fazendo ou festa. 3, pelo menos, para o Espero, Chega, também espero que espero. o tiro não saia pela culatra, espero que não saia mesmo, e, portanto, o Chega torna-se a segunda força portuguesa política, Ó política Pedro, nacional. muitos Diz, dos nossos imigrantes espalhados por este mundo fora têm acompanhado o Chega às 9, deixam-nos muitos comentários, fazem É verdade. partilhas e realmente é isso que se nota, ou seja, que os imigrantes estão com o Chega. E já agora agradecer, naturalmente, aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos os imigrantes que têm demonstrado o seu empenho e também acompanhamento ao nosso podcast, pelas Carinho. mensagens de apoio, de carinho, é verdade. E os militantes, os imigrantes estão com o Chega e têm-no demonstrado por diversas frentes. Aliás, Uhum. até havia uns imigrantes que eu me recordo estavam assim a fazer umas bifanas, um vídeo que estava no TikTok, e eles diziam: se o André Ventura ganhar, nós voltamos para Portugal. Portanto, isso era mesmo muito interessante. Não tenho dúvidas, eu acho que 2 é o mínimo, porque já foi o que tivemos do resultado passado, mas espero que pelo menos 3. sim, e Sim, eu ultrapassamos o também. Partido Socialista, de Eu, certeza. eu acho, Sim, sem dúvidas nenhumas. é, O Partido Socialista está morto. é verdade, É é verdade. é o princípio do fim. Mas vocês viram um tema muito interessante, é que, por exemplo, na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, como é que se chamavam as pessoas os portugueses que votavam? Tínhamos nomes como Yaska, Abdul, Abdul, Zoé, Então, Zakir, não tem graça nenhuma, é Baiá, verdade. ou seja, os nomes das listas que apareciam para as mesas de voto, não é? Portanto, ou em que letra começava, em que nome começava e em que nome terminava, a grande maioria eram nomes estrangeiros, de não portugueses originais, digamos, e portanto o que torna bastante preocupante. Não sei se vocês tiveram o cuidado Não e tive, se era não isto que já tive. esperavam Tive a ou ver. não. É uma Vai aqui um pergunta? bocadinho reforçar, sim. o quê? Que comecem a Tiveram, aparecer sim, estes nomes nas. Então, mas olha Então, mas lá, isto, claro que já estávamos à espera, Kátia. isso é um filme que já está visto, aliás, por falar em filme mesmo, vi um filme há uns meses a esta parte, e é um bocado dessa ideia, é a procriação, isto é verdade, atenção, a procriação, os europeus infelizmente têm poucos filhos. uhum, É uma cultura estranha, mas é essa a verdade. Pronto. Mas os E endostânicos têm muitos para compensar, ó Pedro. é para compensar, mas também para repovoar, faz-me entender? sim, sim. Claro que sim. Quer E dizer, esse filme que e viste depois não foi um documentário? são tão portugueses quanto os meus e os vossos. Quer dizer, É verdade. não é por aí. E por isso é normal que apareçam esses nomes. Certo. Fazer o E quê? uma maldição, parece já ser aqui uma maldição, mas falar-vos de Bragança. Bragança é o único distrito onde o Chega não entrou. Vocês acham que isto é, uma vez mais, uma coincidência, porque já havia acontecido na anterior legislatura, ou é um sinal? Não te esqueças que Bragança também só elege 3 mandatos, não é? Também Uhum, são manifestamente insuficientes, portanto, 3 mandatos, 2 dos quais ficaram com a AD. uhum. E o norte está muito virado para a direita, neste caso para a Sempre foi. AD. Sim, Sempre mas o Chega também foi, é direita. sempre. Sim, também, Certo. o Chega também é à direita, mas eu acho que o Chega está a conquistar muito mais a margem sul do Tejo, não é? Do Tejo para baixo, Uhum. e ainda não conseguiu chegar lá mais acima. Mas eu acho que também é uma questão de tempo. É Vai uma com o tempo. questão de Mas tempo. olha, deixa-me só dizer que eu não concordo com a Sandra quando ela falou há bocado no Partido Socialista, que está a caminho, não sei se disseste a caminho da extinção, Não, eu assim umas disse coisas. que é o O Partido princípio do Socialista é fim. um O grande. princípio do fim. Não, de todo. Eu não concordo, Sandra. Eu Não concordo. concordo. O Partido Socialista é uma coluna. E eu acho é que se acabou com o bipartidarismo Uhum. e neste momento há 3 grandes partidos. E eu até digo mais. A vantagem que a AD, porque muitos dos votos que o Chega teve vieram do Partido Socialista, atenção. Uhum. Ahm,
esta vantagem que a AD teve nestas eleições é uma vantagem que eu não estimo vê-la daqui a uma década. Eu penso efetivamente que o Chega veio mesmo para ficar e para disputar eleições mano a mano, passo entre aspas, mano a mano com os outros partidos, mas não é o princípio. O socialismo, quer dizer, o socialismo, as pessoas, aos fundadores do Partido Socialista, a própria enraização do Partido Pedro, Socialista em Portugal, quer dizer, não Pedro, há toda a como. Só há esquerda, como. toda a esquerda, nestas eleições ficou reduzida a 30 e pouco por É cento, verdade. 32%. Mas também não esqueças, por exemplo, que o PCP, bem, vamos lá ver, o livro cresceu. O livro cresceu. Sim, mas Sim. O livro aumentou em dois pontos, portanto, cresceu. Não esqueças que o PCP é outro partido que tem uma coluna formada. E eu costumava dizer, muitas das vezes, que um comunista, até numa sala de operações, pede autorização para sair e votar e que já regressa para ser operado. Olha, eu às vezes até digo, tomara que os católicos fossem assim relativamente à missa. E, portanto, o PCP tem esta estrutura, tem esta organização que é vincada, muito vincada, portanto, talvez olhemos para o PCP assim, bem, caíram todos. O PAN teve quase para ir à vida, o Bloco de Esquerda caiu a pique, nós até fizemos uma piada relativamente a isso, em short, mas o PC continua ali, e continua ali. Sim. Porquê? Porque é tal estrutura. É tal Olha, eu estrutura. acho que as equipas são sempre muito o resultado do seu líder e das lideranças. E, portanto, acho que o que aconteceu nestas eleições ao PS é fruto da liderança que tinham. E também concordo com o Pedro que muito facilmente e com uma outra liderança o PS pode renascer. reerguer-se. Exatamente, Olha, e pode deixa-me reerguer. aproveitar essa deixa, ao contrário, eu acho que as pessoas ficaram muito. Eu acho que o Paulo Raimundo teve bem na campanha, aliás, elogiámos, e tu própria, Cátia, Sim, sim, o Sim, fizeste. sim, sim. Eu acho que o Paulo Raimundo teve bem, não teve nível, teve nível. E por isso, sim. acho que isso também ajudou ao PC manter ali uma posição. São muitos votos, a gente olha, 3 deputados, espera aí, mas isso equivale a quantos votos? São muitos, quer dizer, São É muitos. verdade. não podemos Sim. esquecer disso. Cátia e Pedro, peço desculpa, a nossa conversa está excelente, gostaria E, de ficar aqui muito mais tempo convosco, eh, mas o nosso tempo está a chegar ao não fim. podes dar mais E, 2 minutos? claro, É o Podes dar 2 minutos? prolongamento. eu Vamos lá. posso te dar 2 minutos, Pedro, mas Então vamos lá falar dois aqui do minutos, Chega em dois Setúbal. minutos. Vamos falar do Chega em Setúbal. O Chega elegeu Sim, 6 deputados em Setúbal. é verdade. O Mais Chega dois do que. venceu em Setúbal. O Chega venceu em Setúbal. O Chega ganhou em Sines, Setúbal, Palmela, Montijo, Moita, Seixal e Sesimbra. Sesimbra. Não ganhou em Almada, em Alcochete, Em no Almada ficou em Barreiro, terceiro lugar. em Alcácer, assim, eu penso que tenha sido É o o pior pior resultado do distrito. resultado, sim. Em Alcácer do Sal também não ganhou, Grândola e Santiago do Cacém também não ganhou. Uhum, Mas foi de facto uma É Alcochete. eleição fantástica. sim, Passámos de 1 para 4 e de 4 para 6, se não me 4 falha para 6. a Exatamente, memória, não é? exatamente. Portanto, parabéns a todos os tubalenses que tiveram um excelente critério na votação. Eu só queria dizer E isto. parabéns também aos dois novos deputados que vão entrar Sim. E a todos os eleitos. na nossa bancada. Muito, muito Sim, bem. é verdade. E Já temos 15 novos deputados, na verdade entram mais 8, mas houve ali algumas alterações e, portanto, temos mais 15, temos 15 deputados novos, entre os quais uma coisa que já agora se me permitem também dizer, que há a entrada de mais mulheres pelo Partido Chega e fico bastante contente porque, apesar de não ser é verdade, feminista, gosto sempre de ver uma mulher comentar e falar sobre política e de uma forma conservadora e aguerrida poder defender as mulheres. É assim que me sinto representada. E a nossa Manuela foi É eleita. verdade. A Manuela e a Cristina também. Sim, a Portanto, Cristina também. aliás, Tiveram os aqui. deputados que Já agora o Pedro entrevistámos, também, o claro. Pedro, claro, exatamente, o os Pedro. deputados que entrevistámos foram todos reeleitos e para eles também os nossos parabéns e obrigado uma vez mais por terem também feito parte deste Chega às 9. É E verdade. agora é que vamos terminar, Então, né? Portanto, eu vou agora terminar como comecei.
em modo festa. Ai, que estilo. Então, Uau. então Vamos à festa. o nosso episódio especial chega ao fim. Agradecemos a todos os que nos acompanham, que nos partilham e que de forma tão carinhosa comentam no nosso canal, o Chega às 9. E não percam o próximo episódio já na próxima sexta-feira. Chegamos às 9. Adeus. Bom dia. Adeus, lá. um bom dia. Continuemos a celebrar. Bom dia. Boa sexta.